O vídeo de hoje vai ser bastante claro, né? Nós precisamos de mais padres como Dom Camilo. Podia ser resumido aqui, agora, absolutamente tudo. Para quem viu os filmes do velho, já seria suficientemente elucidante a questão. Mas eu vou dar uma desenvolvida. Dom Camilo é um padre italiano, ali na época em que a Itália estava sendo vítima daqueles movimentos trabalhistas, sindicalistas esquisitos e tal. E ele é um padre homem, e ele é um padre que peca, ao mesmo tempo que ele é um padre que é extremamente solidário. E, em parte, ele é extremamente solidário exatamente porque ele admite que peca, ele admite não ser um santo. E ele admite isso através da imagem de Cristo que conversa com ele às vezes durante o filme. Então, muitas vezes a própria imagem começa: não, Dom Camilo, não faça isso. E ela exerce esse papel de uma consciência provinda do Logos, né? Uma consciência provinda dessa realidade transcendental e mais verdadeira. E por que eu digo que, inclusive assistam os filmes, acho que a grande parte dos filmes dele tem no YouTube, é facinho de achar, Dom Camilo é o nome. E por que eu creio que ele deva ser uma figura muito... porque eu acho que ele deve ser uma figura muito mais valorizada e muito mais idealizada, de certa forma, no sentido de buscarem-a como referencial, né? Exatamente porque ele é uma pessoa sincera consigo mesmo, com as coisas que ele faz. E ele é também o que nos falta hoje em muito. Uma das principais diferenças entre a igreja protestante e a igreja católica é essa proximidade com... Oh, belezinha. É essa proximidade com a comunidade. Enfim, essa proximidade com a comunidade. Essa é a principal diferença. Teve uma vez que eu fui entrar em uma igreja protestante, não lembro que repartição era, calvinista, luterana, se era do Edir Macedo, não sei, também não me interessa. Mas ela tinha uma pintura muito bonita, e eu evidentemente gosto de arte. Quis entrar lá dentro para dar uma olhada na pintura. Não deu 10 minutos, eu já estava cercado de pessoas tentando me converter para aquela determinada denominação religiosa com aqueles argumentos ótimos como: você sente o ar, mas você não vê o ar. Você não percebe o ar, mas você sente ele. Isso é Deus. Bem, esse tipo de argumento, assim, é incrível, absolutamente. Nessa época, eu acho que eu ainda não tinha lido nada de catolicismo. Mas mesmo assim, eu já tinha desenvolvido meu bom senso. E aquilo já me soava um pouco ridículo, né? Mas enfim. Então a gente vê que tem esse apego em relação à comunidade. As pessoas, elas abraçam muito os novos membros, eles acolhem, você entra lá dentro. Tem denominação que os caras já 3 tempos depois já começam a tentar te arranjar uma namorada, os caras e tal. Então é um lugar onde a comunidade ela funciona muito bem. Às vezes ela funciona para mal, né? Depende muito do pastor ali. Às vezes ela funciona para bem. Isso vai variar de denominação para denominação, de igreja para igreja. Né? Afinal de contas, o mal ele só perverte o bem, né? Já explicava o Tolkien. Então, assim como os bichos lá transformaram os elfos em orcs, se o negócio tá bom, no caso esse senso de comunidade, eles vão transformar isso no esquema de pirâmide. Então, rola, dá pra fazer, né? Sauron, Saruman, Angolian. Se bem que Angolian será mais um bicho retardado que saia comendo tudo. Tipo, na vida real, acho que ela estaria mais localizada na Rua Augusta do que em qualquer repartição religiosa. Mas, enfim. Prosseguindo. Tá reclamando do quê? Muito bom. Então nós temos essa evidente diferença entre os dois segmentos, o católico e o protestante. Quando eu estava buscando me confessar um tempo atrás, rapaz, deu um trabalho fazer isso, porque eu tive que ir na secretaria da paróquia, eu tive que conversar com a secretária, daí a secretária não sabia o que fazer, ela me deu o número do padre, eu conversei com o padre, daí o padre marcou um horário para eu conseguir me confessar. E assim, filha, você ajeita isso, por favor? Obrigado. Não. É um segmento burocrático tão, mas tão, mas tão grande
que chega a um ponto que não tem mais contato humano praticamente, só tem contato com o secretário. Vocês entenderam, né? Os burocratas, eles, quando exercem seu trabalho, são uns bichos um pouco morto, né? É um negócio até meio triste, mas assim, se você não acredita em zumbis, vai em uma repartição pública, né? De qualquer tipo. Se tiver o arquétipo da repartição pública, tá lá. Se olha pros caras, chega lá, quero tal coisa. Vai em tal departamento, faz isso, 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 isso. Eu fui na livraria com o meu irmão recentemente, né? E eu adoro brincar com as pessoas. Então eu cheguei lá e a gente estava na livraria e tal. Eu e tinha um livrinho do Pato Donald, do Patolino, do lado ali do lugar que a gente estava indo pagar. Comecei a conversar com meu amigo. Quem que é esse daqui? Ó, o Luizinho. Quem que é esse daqui? Ó, o Zezinho. Quem que é esse daqui? Esqueci. Eu peguei lá, eu tava vendo a menina tava atendendo a gente, ela parecia um robô. O livrinho, olhei pra cara dela e falei, qual que é o nome desse daqui? Você sabe? No final a gente começou a conversar sobre os sobrinhos do Pato Donald. E assim, a guria, ela quebrou. Ela tinha aquela função que ela exercia ali como robô burocrático, filho. Quando eu perguntei dos sobrinhos do Pato Donald, a menina, ela deu uma quebrada que foi engraçado de ver. E toda a unha dela que tá afiada. E toda essa estrutura que a gente tem dentro do catolicismo, ela ponta para essa burocratização extrema das coisas. Então, para fazer absolutamente qualquer coisa, você tem 1000 degraus para você alcançar. Você tem esse completo afastamento da figura do clérigo com a figura com a população em si. O que é imensamente diferente dentro da estrutura protestante. E imensamente diferente. Então, muitas vezes, fica muito mais difícil até o processo de conversão, exatamente porque você não tem esse contato com quem deveria agir mais propriamente dentro desse processo de conversão. É muito difícil fazer as coisas, né? É muito, muito difícil. Eu sei, a maior parte dos padres é uma merda, tal. Às vezes é muito mais saudável você ficar longe deles do que qualquer outra coisa. Mas não é a isso que eu me refiro hoje, sim, a essa hiperestrutura, não tanto à degradação, à moral interna dos padres, né? Mas enfim, eu cheguei uma vez a conhecer um bispo de determinada denominação. Né? Denominação nada, cacete, eu falei errado. Determinada região do país, né? Não vou falar qual região, mas lhe garanto uma coisa, o bispo era um pé no saco. Eu nunca conheci homem mais arrogante do que ele. Ele andava, se sentia, assim, era óbvio para qualquer um, aquele peso do Deus na barriga que o desgraçado do bispo tinha, perdão pela expressão, mas, meu Deus do céu, que homem chato, entendeu? Muito chato. Nossa senhora, que homem chato. Então, a gente tem um dos problemas do catolicismo ao qual eu tento me referir especificamente nesse vídeo é essa burocratização e esse distanciamento que acaba sendo um prato cheio para esse tipo de figura, que seria esse tipo de figura que lembra muito mais um político do que um sacerdote, porque ele vai ser esse cara que ele se acha superior em alguma medida às outras pessoas, não necessariamente pelo que ele faz, mas sim pela posição qual ele está. Não tem diferença dele para uma pessoa do PSDB. Por isso eu falo que nós necessitamos de mais padres como o Dom Camilo, porque o Dom Camilo era um homem, sabe? O Dom Camilo, ele é alguém que ele é simpático, mas ele também pode ser grosseiro, mas ele também pode ser caridoso, mas ele também não pode ser, etc, etc. E ele não se esconde detrás de sua batina. Ele não se esconde por trás dessa série de secretários, ele não se esconde por trás dessa posição socialmente mais elevada em relação às outras pessoas. O Dom Camilo, ele age em relação aos outros como uma pessoa, sabe? Ele age em relação aos outros como um homem, sabe? Como um homem simpático, com defeitos e erros, sabe? O Dom Camilo, por exemplo, é alguém muito estressado, ele chega a ser meio violento às vezes até. Mas isso não tira dele bondade, essa caridade que ele tenta ter. Muitas vezes aumenta, porque é a mesma coisa. Quem é mais corajoso? O homem corajoso ou o covarde?
A resposta é muito simples, é o covarde. O covarde para fazer qualquer coisa, o covarde para fazer qualquer coisa, ele precisa ter mais força do que o homem corajoso, exatamente por conta dessa desvantagem que ele tem. Então, quando a gente pega uma pessoa que ela se coloca num patamar humano acima, exatamente por conta dela ter um título ou alguma coisa assim, ela perde muito desse valor humano, desse valor de tanto de identificação da pessoa com a figura, quanto desse valor de humanidade mesmo. Porque quando o bispo, por exemplo, ele anda, você vê que ele é só um bispo. Não tem diferença dele com uma porra de uma peça de xadrez. Ele é um cara chato, entendeu? Estou falando do que eu conheci, que a minha comunidade conheceu. Ele era chato, entendeu? Não conheço ninguém aqui que goste dele. Respeitam o título, não ele. Mas ele se esconde atrás do título. O Dom Camilo não. O Dom Camilo, ele era uma pessoa, entende, com defeitos e erros. E esses erros o tornavam mais forte exatamente pelo fato dele superá-lo. Para esse tipo de figura, não, os erros são desimportantes, porque pelo simples fato dele estar nessa posição hierarquicamente acima, foda-se, eu sou gostoso, eu sou superior a vocês. Então, precisamos de mais padres como Dom Camilo, pessoas humanas que elas elas são próximas da comunidade como pessoa, não como essa figura quase esotérica e mágica que é o título. Já chega de político, né? Ainda por cima vai para a igreja, desgraçado, o padre age exatamente igual um político. É chato, imensamente chato. Tem uma cena um dos filmes do Dom Camilo, eu prefiro a versão dos anos 60, mas esse, se não me engano, dos anos 80 ou 90, em que ele e algumas crianças lavam a igreja. Perdão, eles não lavam a igreja, eles patinam da igreja, eles afastam os bancos e começam a brincar no pátio da igreja. E assim, essa imagem me fez lembrar uma história que eu ouvi num bairro da minha cidade, em que eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas mais velhas. E uma senhora, ela estava me contando que um dos maiores divertimentos dela, quando ela era criança, era exatamente lavar a igreja. Por isso que eu fiz essa confusão. Porque eles afastavam todas as bancadas e as crianças começavam a brincar com o sabão e com a água no meio da nave da igreja ali. Então você vê que há uma integração muito grande entre a comunidade e o clero ali, sabe? Há uma conexão muito profunda e muito humana, onde essa simples memória dela brincando ficou guardada até hoje, sabe? Na minha cidade a gente teve o Padre Pedro, e o Padre Pedro, ele tem uma estátua dele numa praça que tamanha simpatia que era o padre. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas ele era o tipo de pessoa que ele era amigo de todo mundo da comunidade. Sabe, ele era conhecido de todo mundo, ele era muito simpático, ele conversava com todo mundo, ele ajudava todo mundo. Ele tinha uma figura muito humana. É muito diferente dos padres de hoje em dia, que a gente encontra por aí. Que eles são simplesmente figuras de cera. Eles são simplesmente figuras de cerâmica. Eles são figuras que não tem diferença entre eles e um bispo de um tabuleiro de xadrez. Eles são simplesmente o título, sabe? E é chato. É muito chato e difícil você se relacionar com uma pessoa que não está ali como uma pessoa. Então, repito, nós precisamos de mais padres como Dom Camilo. Pessoas que elas são além de suas batinas, elas são gente. E assim, eu não falo de teologia nesse vídeo, eu não falo a respeito da estrutura da igreja, eu não sou... eu não tento fazer algo bem incrível, espetacular, crítica teológica, sabe? Eu estou falando a respeito de pessoas e de como é difícil conversar com essas pessoas e como essas pessoas estão distantes de outras pessoas, sabe? Da mesma forma que eu falo sei lá, de um professor ou qualquer coisa assim. Eu estou falando de pessoas, né? E estou comparando essas pessoas com outras pessoas. Já vou... A gata tá chorando aqui. Enfim, é isso. Precisamos de mais pátrios como o Dom Camilo. Tá bom, gorda, já vai.